Fala, fera! Ô, falem, feras! Tô chegando já aqui, ó, bem cedinho na segunda-feira, ligado e conectado com Goiás, com Verdão de coração, galera. É o vídeo da hora do café da manhã pra quem mora no Brasil, né? Pra quem mora fora do Brasil, de repente já é o almoço, já é o jantar. E aí, abençoada segunda-feira pra você e pra família sua, viu? Com muita positividade, com muita saúde, fera! Rapaz, antes das informações iniciais do Goiás, a passagem bíblica desse vídeo, João 8:51. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente, né? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. João 8:51. Pessoal, é aí, ó. Então, na manhã de hoje é folga, mas à tarde, né, 4 horas, tem o último treino do Goiás visando o jogo de amanhã contra o Remo, tá? Jogo à noite, Serrinha, 9h35 amanhã, no dia do nível do André Rodrigues, 29 de julho. E aí, pessoal, para quem curte, 3 horas ao vivo, TV Goiás, coletiva pré-jogo do Mancini. 3 horas ao vivo, TV Goiás, coletiva pré-jogo do Mancini. E após a coletiva, o último treinamento, beleza? Outra situação, hoje nós teremos aí mais 2 jogos, né? Mais 2 jogos por essa última rodada. Primeiro turno, Série B. Às 7 horas, o Avaí encara o Botafogo de Ribeirão Preto. Bem que o Avaí poderia tropeçar de novo, né? O Paysandu recebe o Atlético. Jogo esse à noite, 9h30. O Paysandu recebe o Atlético de Minas Gerais. Eu vou torcer pro Paysandu, porque o Paysandu não pode cair pra Série C não, gente. Eu gosto muito de Belém, né? Lá sempre estádio cheio, bom público. Então um time como o Paysandu não pode ir pra Série C não, né? Vou torcer para o Paysandu hoje. E aí, bora caminhar aqui, pessoal. Antes de eu abordar a questão da escalação do Goiás, eu manchetei aí, né? O Felipe Fernandes de Lima. Felipe Fernandes de Lima. Ele é mineiro, o árbitro, ele vai pitar amanhã o jogo do Goiás, tá? O Felipe Fernandes de Lima. 38 anos, né? Um árbitro jovem. E o que chama atenção, amanhã vai ser o segundo jogo que ele vai apitar na Série B. Apenas o segundo jogo na Série B, né? Ele já apitou Avaí 0, Paysandu 0. Mas, olha só, ele já trabalhou, apitou 8 jogos na Série A. Ele já apitou 8 jogos na Série A desse ano, viu? São números interessantes. 8 jogos na Série A são muitos jogos, né? Então aí, amanhã, ele vai encarar o seu segundo jogo na Série B. Ele apitou já esse ano 4 jogos na Copa do Brasil. Inclusive, trabalhou no jogo que a Aparecidense foi eliminada pelo Fluminense lá no Mané Garrincha, na Copa do Brasil. Foi ele que apitou. Então, apita é o Felipe Fernandes de Lima, com poucos jogos na Série B, mas com 8 jogos na Série A desse ano. Ele é mineiro. O assistente 1 vai ser o Mato Grossense do Sul, ou Sul-Mato Grossense, André Rodrigues. Sul-Mato Grossense, Mato Grossense do Sul, é Sul-Mato Grossense, o Eduardo Gonçalves, né? O assistente 2 é o mineiro Celso Luiz, o quarto, o árbitro goiano Arthur de Moraes, e no VAR, o catarinense Rafael Trace. O auxiliar VAR, eu vou tentar falar aqui o nome dele, é o paranaense Luciano, né? O sobrenome, Rogenbauer, né, o sobrenome do Luciano, que é auxiliar VAR paranaense nesse jogo de amanhã do estádio Ale Pinheiro. Galera, sobre a escalação, Gava, eu acho que vai ser convocado, mas eu acho que ainda não estará no time titular. E aí eu vejo, repito, o Mancini fazendo o que ele fez no jogo contra o Cuiabá, Gonzalo Freitas, Juninho e o Wellington Rato, né? No meio de campo. E aí o ataque Pedrinho voltando ao time, Anselmo Ramon e Jajá. Pedrinho, Anselmo Ramon e Jajá, tá? Não 3 volantes, e sim 2 volantes. E lá na zaga, sem o Messias suspenso, acho que vai entrar o Luiz Felipe, e com chance do Moraes ser o lateral esquerdo, e aí o William Lepo ir para a lateral direita, e o Caito deixar o time. Então, tem coletiva hoje do Mancini, né? Vamos aguardar a coletiva dele, por aí vai. Mas uma provável escalação do Goiás com Tadeu, né? O próprio William Lepo, o Messias tá fora, André. Luiz Felipe e Tite, tá? Na lateral esquerda, Moraes,
meio de campo com Gonzalo Freitas, o Juninho e também o Wellington Rato, e lá no ataque Pedrinho, o Anselmo Ramon e também o Jajá. Então essa é a provável escalação do Verdão para encarar o Remo do goleiro Marcelo Rangel, do zagueiro Camutanga, lateral esquerdo Sávio, do meia Regis, né, do atacante Janderson e do artilheiro da Série B, o Pedro Rocha, que está jogando pela equipe do Remo lá de Belém do Pará, né? Pessoal, e aí, Papai do Céu permitindo, eu voltarei hoje com aquele vídeo tradicional da hora do almoço, de repente trazendo alguma novidade no Goiás, na manhã de hoje, né? No final da manhã, por aí vai, tá? E aí, treino final hoje à tarde no CT. E 3 horas coletiva pré-jogo do Mancini, né? Pré-jogo Mancini visando o jogo de amanhã do Goiás contra o Remo, tá certo? E aí, Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana, e também em nome da Center Pisos, que está sorteando a moto 0 km, da Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás, a nossa Center Pisos, a querida saudação esmeraldina, né? A sessão de abraços para os amigos esmeraldinos do Fala Fera. Um abração aqui ao Alberico de Almeida, mais uma vez ao garotinho Gael, né, o Gael, né, de 3 aninhos, ao papai Lucas, à mamãe Cássia. Um abraço ao Enzo Feitosa, grande Enzo Feitosa, outro garotinho que é filho do Emanuel Feitosa, né? Grande Emanuel Feitosa, que é sócio proprietário do Goiás. Então, um abração para ele, o filhinho dele, o Enzo Feitosa. Um abraço ao José Sobrinho Mendes, ao Estelito José, ao Marinaldo Maguila, ao Heitor Ferreira, ao Saulo Ribeiro, ao Randal Gomes, ao José Divino da Gameleira, né? Ao Edivan Paulino, ao Hélio Geraldo, a Fabiana, lá do Fabi Kids Modo Infantil, ao João JBS, ao Gilberto Barros, ao Eustáquio Gonçalves, ao Elias Júnior, gente, ao Elisanfan Vasconcelos, ao José Cláudio, também ao querido Nilton Carvalho, barbeiro Nota 1000, que agora está trabalhando na Rua 6 com a Rua 6 esquina com a 6, né? Rua 3 esquina com a 6 no centro. O Nilton Carvalho, barbeiro Nota 1000. Um abraço ao Carlos Yokoyama no Japão, ao Celso Militão, ao Ari Itabaiana, ao João José Neto, ao Hélio Teixeira, ao do Reis em Adelândia, ao Tássio Alves, ao Cabo Barcelá, ao Cabo Norton, ao Cosme Oliveira, Rosivaldo Cruvinel e também ao Longino de Faula, tá? Benedito Souza. Galera, então, abençoada segunda-feira para você e para a família, com muita positividade, com muita saúde. E aí, Papai do Céu permitindo, eu voltarei com um vídeo da hora do almoço, meio-dia, trazendo mais informações do Verdão nesse final de manhã, início de tarde, segunda-feira. Ok? Amanhã, quem tiver em Goiânia, seu local é na Serrinha, né? Lado a lado com o Verdão, no jogo contra o Remo, pela última rodada, primeiro turno Série B do Campeonato Brasileiro. Abração, galera, abençoada segunda-feira para você e pra